Olá, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e estou aqui para mais uma live das nossas manhãs sistêmicas. Se você não sabe, toda quinta-feira às 8 da manhã nós fazemos aqui manhãs sistêmicas, né? Para falar de algum tema interessante. E hoje não vai ser diferente, né? Temos aí um assunto espinhoso, um assunto complicado. Quem que já passou por traição nessa vida? Ou que já traiu, não é assim? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E antes de a gente começar, eu quero fazer alguns alinhamentos com vocês, tá, gente? Para não haver mal entendidos, para que as pessoas não venham já com um olhar de julgamento, vamos aplicar a sistêmica na prática, né? E sermos neutros. Então, eu vou fazer alguns alinhamentos com vocês antes de a gente começar. Então, assim, gente, primeiro alinhamento, tá? Foi a época em que se dizia que homens traem mais do que as mulheres. Isso hoje não é mais uma realidade, tá? Homens e mulheres traem. E apesar de eu falar bastante aqui no contexto da mulher traída, eu quero que deixar muito claro para vocês aqui que tudo que eu vou falar aqui vale para homem e mulher, tá? Para homens e mulheres. O meu público, numa grande maioria, é muito feminino. Então, quando eu vou trazer algum exemplo, geralmente eu trago exemplos que fazem sentido para as mulheres. Mas é importante que eu vou, falar sobre homens e mulheres aqui, mas é muito importante que todas as vezes em que eu estiver dando algum exemplo para mulheres, isso não significa que para os homens sejam diferente, tá bom? Então, esse é um primeiro alinhamento que eu quero fazer com vocês. Eu tinha mais alguns alinhamentos aqui e agora esqueci, mas conforme eu for lembrando, eu vou falando para vocês. Tá bom? Mas é importante a gente ter aí esse... lembrei do segundo alinhamento. É importante a gente ter isso em mente. O segundo alinhamento que eu quero trazer para vocês é que na sistêmica, que é essa abordagem que eu uso, na sistêmica, nós temos um olhar fenomenológico das coisas. O que que isso significa? Isso significa que na sistêmica não existe uma regra, né? Não existe algo que é assim, pronto e acabou. Não. O estudo fenomenológico mostra que as pessoas são diferentes e que as pessoas têm uma maneira de funcionar diante de situações. Então, isso quer dizer que eu posso passar por uma situação e levar de uma forma, e outra pessoa pode passar pela mesma situação que eu e entender, interpretar e sentir de uma forma completamente diferente. Então, tudo que eu vou dizer aqui para vocês é o que eu percebo nos atendimentos e lidando com pessoas há alguns anos, do que é mais comum. Mas isso não significa que seja só isso, tá? Pode sim existir outras coisas por trás, que a gente poderia passar aqui horas falando sobre o assunto. Mas, como Manhãs Sistêmicas é uma coisa mais breve, então eu vou trazer para vocês tudo aquilo que eu percebo que é mais comum quando o assunto é traição, tá certo? Acredito que essas são as duas coisas principais que a gente precisa falar. Então, tenham em mente tudo isso quando a gente for discorrendo aqui no assunto, tá certo? Eu quero começar aqui perguntando para vocês, eu quero que vocês compartilhem aqui comigo o que vocês pensam sobre isso, sobre o que leva uma pessoa à traição. Seja ela a pessoa que vai atrás, né, que trai, ou a pessoa que é a inocente, no caso, tá? Quero que vocês tragam para mim essa percepção de vocês, para eu saber aqui em que página que nós estamos. Na opinião de vocês, o que leva à traição num relacionamento? O que faz com que essa situação acabe chegando dentro de um relacionamento, um casal? O que vocês acham? Conta aqui pra mim. Será que é mau caráter? A pessoa é mau caráter? Olha,
Acabou de... Eu falei e subiu aqui. Acho que é falta de caráter. Carência. Será que é sem vergonhice? Indisponibilidade emocional. Falta de caráter. É muito comum, né? A gente observar isso. Ontem eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, né? E surgiu tudo quanto é coisa, né? Olha lá, falta de comunicação, indisponibilidade do casal, enfim. Falta de caráter e diversão, falta de atenção do cônjuge, né? Muito parecido com a carência, né? Que a colega falou lá em cima. Então, existem várias formas de encarar isso, né? Mas e se eu disser para vocês que nem sempre é falta de caráter, ou falta de respeito, ou falta de comunicação, ou desequilíbrio? Nem sempre, tá, gente? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É por isso que é importante que, apesar de ser um assunto delicado, que a gente possa vir com o nosso copo vazio, né? A gente possa vir com um copo vazio para a gente ter uma outra percepção, para a gente entender se realmente tem uma outra forma de pensar, né? Olha só o que a Dinha colocou. Eu não sei, vim aprender com você, porque não quero pensar errado. E às vezes a gente tem, né, gente? A gente tem alguns conceitos. Inclusive, ontem eu até respondi uma das caixinhas a respeito disso. Muito do que a gente sente quando a gente fala sobre esses assuntos tem relação com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente... as crenças que nós desenvolvemos de acordo com aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos durante a nossa experiência como ser humano. Então, é muito importante que a gente observe se essas crenças que nós desenvolvemos estão sobre um viés equivocado, né? Então, essa é a minha proposta para vocês aqui com essa live. É expandir a visão de vocês sobre esse assunto para que você pense, chegar no final da live você pensar, era isso mesmo que eu pensava, continuo na mesma opinião. Ou, olha, tem um outro ponto de vista, nunca tinha parado para pensar nisso. Deixa eu ver o que isso faz sentido na minha vida, deixa eu ver se eu posso fazer um realinhamento de crenças aqui, né? Então, gente, como eu disse, a traição em si não significa que a pessoa tenha falta de caráter ou seja sem vergonha, por exemplo, né? Que é o que a gente escuta muito. Primeiro de tudo, eu quero começar falando para vocês que traição, quando a gente fala traição, a primeira coisa que vem à mente é adultério, né? Então é você ir lá procurar um homem lá fora do casamento, é você ir lá procurar uma mulher fora do casamento e ter relações sexuais com essa pessoa. Mas traição não é só isso. E percebam que o nome da live é essa, traição, né? Existem vários tipos de traição e é importante a gente falar isso porque às vezes a gente já vem com um olhar de julgamento e a gente tá traindo o nosso parceiro o tempo todo, sem se dar conta disso. Porque existe a traição física, que é essa mesmo, que, né, vem muito rápido na nossa mente, mas existem também outros tipos de traição. Existe a traição virtual. Vocês sabem o que é a traição virtual? Coloca aqui pra mim. O que é a traição virtual? Vamos ver se vocês estão ligados no que é a traição virtual. Acredito que o pessoal saiba. Coloca aqui pra mim o que é a traição virtual, que é diferente da traição física, mas também é uma traição. Coloca aí pra mim, pra eu saber se vocês sabem o que é. Pornografia? Será que é pornografia? Sexting. O que será que é? Gente, assistir pornografia. Muita gente
encara a pornografia como traição. E aí já vai ter um monte de gente que vai me tacar um monte de coisa na cara aqui. Mas a pornografia em si não é considerado traição, viu? Tem outros rolês por trás disso. A gente pode até fazer uma live qualquer dia desse sobre pornografia, se vocês se interessarem. Mas não é simplesmente a pornografia em si, tá? Mas é o que algumas pessoas já colocaram aqui, ó. Troca de mensagens com pessoas do sexo oposto, flertar, trocar mensagens flertando. Vai além do que um estímulo visual, vai além, tá? Do que o estímulo visual, que é a pornografia. Vai além disso. É você ir lá e realmente começar um contato com uma outra pessoa. Algumas pessoas não encaram isso como traição, mas é. Você começa a conversar com alguém conhecido ou desconhecido, pra fora, né, da relação. Começa a ter algumas conversas íntimas, começa achando que não tem nada demais, mas é uma traição virtual. E traição emocional? Existe também a traição emocional. Aquela em que a pessoa descumpre ou é desleal com as emoções do outro parceiro. Inclusive até o Flávio colocou aqui, ó, por exemplo, trocar o cônjuge pelo celular, pelo videogame, pelos amigos, pelo futebol, pela mãe, pelo pai, sabe? Ser desleal com as emoções da outra pessoa. E eu não tô falando aqui, gente, que não pode ir pro futebol e que não pode sair com as amigas, não é nada disso, tá? Mas é realmente você ser desleal com a emoção da outra pessoa. Você sabe exatamente o que é importante para outra pessoa e você não leva isso em consideração. É uma traição emocional. Traição financeira. Traição financeira. Você vai lá no shopping, compra umas coisinhas, chega em casa, a primeira coisa que você faz é tirar as etiquetas. E aí quando seu marido olha, você olha assim e fala, mas que essa roupa aqui? Ah, é velha, amor, é velha. Ou vocês sentam, né? Porque isso deveria acontecer em toda a família, se não acontece na sua, já tem alguma coisa estranha. Você senta para alinhar com o seu parceiro, né? Com a sua parceria. Você senta e você alinha como que vão ser os gastos do mês, no que vocês vão investir, quanto que vai ser para gastar para cada um. E aí você vai lá e você faz um gasto que não estava combinado. Ah, mas eu queria tanto. Ah, mas estava em promoção. Olha o que o Flávio colocou. Quem tem coragem de mostrar a conta na Shopee? Na Shein, Mercado Livre, na Amazon, né? Então, gente, traição financeira. Então, vocês percebem, gente, como é importante a gente já vir com um olhar e parar de julgamentos? Porque às vezes a gente aponta o dedo para a pessoa que trai fisicamente e nós estamos talvez constantemente, todos os dias, traindo emocionalmente, financeiramente ou virtualmente. Sabe aquela história de que a gente vê no outro aquilo que tá dentro da gente? Pois é. Às vezes é a nossa sombra que tá falando mais alto quando a gente aponta o dedo para a pessoa e fala, você traiu. Pois é. Ó, ganha dinheiro e esconde. Não é isso? Então, tudo isso, gente, é considerado como uma traição. Agora, existe realmente algumas dinâmicas que favorecem aí a traição física, né? Ou até a virtual, por exemplo. Eu coloquei lá na chamada da live falando sobre quando você traz uma terceira pessoa para o relacionamento, né?
E quando a gente pensa que alguém vai trazer uma terceira pessoa para o relacionamento, a gente já pensa em quem? Aquela que foi lá buscar alguém para se relacionar fora do casamento. Ou do namoro, do noivado, enfim. Mas às vezes, a pessoa está lá bonitinha, tranquila. Só que a outra tem um ciúme hardcore. Tem um ciúme devastador. E ela é quem traz a terceira pessoa para a relação. Quem que era aquela com quem você estava conversando? Pega o celular para procurar a terceira pessoa, para buscar mensagens que possa dar algum indício, e você traz essa terceira pessoa para a relação. Quem é esse fulano? Quem é essa fulana? Olha na carteira da parceria para ver se acha alguma coisa dentro da carteira da parceria. Quem que tá trazendo a terceira pessoa para a relação? Às vezes a pessoa tá lá de boa e você tá buscando uma terceira pessoa para a relação. Porque você não consegue controlar um sentimento equivocado dentro de você. Esse ciúme exacerbado, esse ciúme doentio, que faz com que a desconfiança seja um terceiro elemento o tempo todo dentro da relação, a ponto de você trazer pessoas que não tem que estar ali na relação. É um amigo, é uma amiga, é uma pessoa do trabalho, mas você já olha com outros olhos. Já pararam para pensar nisso? Já aconteceu com vocês? Ou já viram acontecer? Eu vou falar para vocês, gente, que é uma época na minha vida que eu tinha os meus ciúmes, eu olhava o celular do meu marido sempre foi muito tranquilo, nunca teve senha em celular, porque ele sempre me respeitou muito, mas eu olhava, buscando a terceira pessoa para colocar na nossa relação. Então, às vezes, muitas vezes, quem traz a terceira pessoa para a relação é aquela pessoa que tem um ciúme doentio, que não consegue se controlar e não consegue confiar. Faz sentido para vocês, gente, isso aqui que eu tô falando? Ficou todo mundo mudo, ficou todo mundo calado. Coloca aqui para mim se fez sentido isso para vocês. Que o ciúme exacerbado pode fazer com que a terceira pessoa venha para a relação sem ter acontecido nenhum tipo de traição. É isso. Insuportável viver coisas assim. Pois é insuportável para todos. Para aquele que aponta e para aquele que é apontado. Viu? É bem assim. Mas vamos dizer então que não, realmente foi além. Houve sim uma traição física, uma traição virtual, realmente existiu. Quando isso realmente acontece, gente, aí a gente tem que começar a pensar nos sintomas mais comuns, tá? Porque o que revela geralmente esse tipo de coisa são as triangulações que a gente às vezes faz, né? Inclusive aquela pessoa que tava lá olhando no celular, tentando achar pelo em ovo, ela já está numa dinâmica de triangulação há muito tempo. São dinâmicas de triangulação formadas na nossa infância que faz com que a gente vá triangular na fase adulta também. Eu vou explicar para vocês o que acontece, tá? Mas os sintomas mais comuns, né? Sintoma, não tô falando de causa, tá? De raiz. Mas sintomas mais comuns é a pessoa buscar fora o que não acha lá dentro da relação, né? Então, eu não tenho algo dentro da minha relação e eu vou buscar aquilo que falta lá fora. Geralmente, né, até aprendi com uma das minhas professoras, quando vem uma dinâmica assim de terapia de casal, por exemplo, a gente sempre pergunta quem que traiu primeiro, né? Porque às vezes a traição física ou a virtual acontece porque antes já tinha acontecido uma traição emocional, que é aquilo que a gente conversou no início da nossa live.
Então, por exemplo, a mulher tá lá na casa dela, esperando o marido dela chegar, porque já passou o dia inteiro longe por causa do trabalho, né? Então, ela chegou do trabalho, ela já ajeitou todas as coisas e começa a esperar o marido dela para eles poderem ter um tempo juntos. E esse marido sai do trabalho e, em vez de ir se encontrar com a sua esposa, ele vai para casa da mãe dele. Aí ele janta lá, chega em casa morto, toma banho e vai dormir. Ou esse marido, em vez de ir para casa, ele vai pro bar. Ou esse marido, em vez de ir para casa, ele vai pro futebol, sei lá. Né? Não tô falando de fazer isso esporadicamente, tá, gente? Tô falando de fazer isso constantemente. E essa mulher vai ficando cada vez mais se sentindo traída emocionalmente. Então, ela vai buscar lá fora o que ela não acha aqui dentro. Ou o contrário, tá? Marido e esposa têm uma treta, porque casamento é assim. Às vezes tem as discussões. Em vez de eles se resolverem, a mulher vai lá, conta pra amiga, fala mal do marido pra amiga, vai na casa da mãe, conta pra mãe, conta pro pai a situação, chama o irmão, você tem que ir lá conversar com meu marido. Constrangimento alheio, né? Pra esse cara aqui. E aí eles não conseguem se acertar porque ela trai ele constantemente emocionalmente. Daí ele vai lá e busca lá fora o que ele não consegue ter aqui dentro. Isso é muito comum. Muito comum. Muito comum. E eu não tô falando aqui que isso justifica, tá? Mas isso explica muito do que acontece. Aí, depois que a pessoa é traída, né? O cara foi lá, buscou fora o que não conseguia achar lá dentro. Aí, quando ela é traída, daí ela começa a se colocar num papel de vítima. Num papel de eu sou a coitadinha e ele é o carrasco, filho da mãe. Só que era ela quem ia primeiro traindo emocionalmente esse cara. Então, numa dinâmica, por exemplo, de terapia de casal, é perguntado isso. Quem que traiu primeiro? Quem que foi desleal primeiro? Pra gente já começar a colocar todo mundo ali no papel de responsabilidade. Porque dentro da relação, as duas pessoas têm a sua responsabilidade. Não existe uma pessoa só. Existem duas pessoas que de alguma forma contribuíram para que esse elemento traição viesse a acontecer dentro do relacionamento, né? Mas isso, gente, ainda é sintoma. E não adianta a gente ficar buscando sintoma, ficar tentando tratar sintoma. Porque a gente trata o sintoma aqui, daqui um tempo vai voltar tudo de novo. Não é assim? Se você tiver com febre, e aí você começa a tomar um antitérmico, né? Você vai lá e você toma um remédio para resolver a sua febre. Você não cuidar da infecção, você vai ficar sem febre, porque o remédio ele vai dar conta de fazer você voltar para sua temperatura normal. Quando o efeito do remédio passar, volta a febre de novo. Por quê? Porque a infecção não foi tratada. Então não adianta a gente ficar pensando aqui que você foi na sua mãe, você vai no futebol, você não sei o que, você não sei do que. Isso é sintoma. A gente tem que ir buscar qual que é a raiz disso. E é nisso que eu tô interessada para falar para vocês. Raiz, ok? Raiz. Qual que é a raiz? Eu vou falar aqui do caso do homem e vou falar do caso da mulher, tá? O que acontece muitas vezes? Acontece que lá na nossa infância, lá atrás, um casal tem um filho, certo? Só que esta mãe, ela tem problemas com o marido. Esse marido não vale nada, esse marido isso, esse marido aquilo, esse marido isso, esse marido aquilo e tal. Esse filho nasce. Aí a hora que essa mãe olha para esse filho e fala, ele é o meu companheiro,
este aqui vai ser o meu homem de verdade. Eu vou criar esse homem aqui para não ser igual ao meu marido. Esse aqui vai ser um homem de verdade. Ela vira as costas para o marido e se concentra neste filho. Este filho começa então a crescer sabendo que ele é o menino dos olhos da mãe dele, né? E ele entende que ele é companheiro da mãe. Só que ele percebe que apesar de a mãe ter olhos para ele o tempo todo, né? De estar com ele 24 horas, de elogiar, de trazer para perto, de você é o meu hominho, você é o hominho da mamãe e tudo mais, até de às vezes beijar na boca dele. Quando chega a noite, ela se tranca no quarto com o papai e vai namorar com o papai, porque mesmo nas brigas, o namoro acontece, né? Eu tenho que dormir no meu quarto, minha mãe me deixa lá, diz tanto que me ama, mas me deixa para ir namorar com meu pai lá no quarto deles. E quando isso acontece, esse menino cria uma crença, algo no sistema nervoso dele fica gravado aqui, e quando ele vai se tornando adolescente e vai crescendo, qual que é o registro que ele tem dentro do sistema nervoso dele? A minha mãe me ama, mas na hora de fazer sexo, ela faz com outra pessoa. Então, quando a gente ama alguém, a gente não faz sexo com ela. A gente só ama essa pessoa, a gente faz sexo com outra pessoa. Então, essa pessoa cria esse registro e inconscientemente, eu não tô falando que isso é consciente, mas inconscientemente, ele se casa e ele pensa, eu amo muito essa mulher, mas o que eu aprendi lá na minha infância? Que a gente não faz sexo com quem a gente ama. Então, eu amo a minha esposa, mas eu vou buscar outra pessoa para fazer sexo. É um registro que foi colocado lá quando você era pequenininho. Isso é raiz. Isso é algo mais profundo. Isso é algo muito lá dentro que precisa ser olhado, né? Ou, por exemplo, né? Esse casal aqui com este menino. Ele entende que com mãe não se transa. Não, isso é errado. Então ele cresce e se casa. E aí essa mulher vira mãe. Essa mulher engravida. E eu aprendi lá na minha infância que com mãe não se transa. Então agora que a minha esposa virou mãe, eu sou obrigada a procurar outra pessoa. Porque agora minha esposa é mãe. Todas escolhas e movimentos inconscientes que você faz. Você atrai isso. Você faz escolhas que te levam para isso. Porque lá dentro do seu inconsciente é exatamente isso que você acredita. E o mesmo acontece com a mulher. Eu falei aqui que dinâmicas de homem e mulher é a mesma coisa. Existe lá o casal, a mulher e o homem. Nasce uma menininha. E aí muitas vezes o que acontece? Essa mãe, por inúmeras razões, talvez por uma depressão pós-parto, não consegue criar vínculo com essa criança. E aí quem que cria vínculo com essa criança? O papai. Ou talvez essa mãe é aquela mãe que não quer dar atenção pro marido. Não quer fazer sexo com o marido, não quer passear com o marido, não quer acompanhar o amigo nas festas do trabalho, não quer estar com o marido. Não aguento, tô cansada, tô estressada. Ah, filha, vai lá jogar bola com seu pai. Vai, filha, vai lá no shopping com seu pai. Ah, filha, vai lá não sei o quê. Vai, sem perceber, às vezes, empurrando essa criança para o pai. Para o pai, tá? E ela vai ficando contente lá, aliviada.
Graças a Deus que hoje eu não preciso dar atenção. Ai, graças a Deus que hoje eu vou tomar meu banho e vou ficar limpinha. Ai, graças a Deus que eu posso deitar na minha cama e descansar, não preciso fazer nada. Não é isso? Só que vai ter um momento em que na hora que o pai for ficar com a esposa, essa menina vai achar estranho. E aí ela vai crescer e quando ela tiver o parceiro dela, ela da mesma forma vai buscar um outro lá fora. E geralmente, gente, olha só que coisa doida, né? Geralmente, a menina que é criada com o pai, o que acontece? Ela aprende a ser mulher com o homem, com o pai. Ela vai crescendo e ela vai aprendendo o feminino com o homem. O que ela desenvolve? Uma polaridade masculina muito grande, muito grande. E aí, quando ela se casa, ela está ao lado do marido dela como uma mulher, mas no polo masculino. E aí, às vezes, deixa de ser atraente para aquele homem. Porque ele não está buscando um outro masculino. Ou talvez ela gasta tanto masculino no dia dela, executando, fazendo, acontecendo, limpando casa, arrumando filho, trabalhando, sendo bem-sucedida e fazendo tudo muito bem feito na energia masculina. E quando ela chega em casa, ela não consegue sair da energia masculina. Ou ela tá tão exausta porque usou o masculino quase as 24 horas dela que ela só quer dormir. Entendeu? Essas, gente, são dinâmicas muito, muito, muito inconscientes, profundas e que precisam ser tratadas na sua raiz. Lá no fundo. Porque é assim que se cria filhinha de mamãe e filhinho de papai. É assim que se cria o traço rígido, né? O traço de caráter rígido, com muita intensidade. E quando existe isso, essa triangulação se cria. E aí, aquela pessoinha lá, ela entende que ela nunca vai ter o outro por completo. Porque eu tenho meu papai em um momento, mas em um outro momento ele me deixa sozinha. Então eu nunca vou ter quem eu amo por inteiro. Ela vai procurar lá fora a parte que falta. Ele vai procurar lá fora a parte que falta. E é por isso que é importante a gente começar a olhar para as funções da nossa vida. Se desde lá na nossa infância nós estávamos na função adequada. Porque, por exemplo, o menininho que nasce e se torna companheiro da mãe, está na função errada. O filho recebe coisas da mãe, porque a mãe é grande, o filho é pequeno. A mãe dá e o filho recebe. No lugar de companheiro ao lado da mãe, esse filho não recebe, esse filho compartilha. Gente, companheirismo é para ser compartilhado, é algo compartilhado. Filho não compartilha nada com pai e mãe. Filho recebe. Então, se você está na função errada, se você esteve na função errada lá na sua infância, sim, você tem uma dinâmica aí dentro de você de triangulação e isso te predispõe a situações de traições. Seja elas quais forem, você vai triangular. Você não vai conseguir uma relação entre duas pessoas, sempre vai ter um terceiro elemento. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Tem gente que falou que, ai, tô passada. Eu toda, uau, me belisca, tô passada, carinhas de susto. Isso fez sentido pra vocês, gente? Porque isso é muito claro quando a gente vai olhar as dinâmicas que estão por trás de traições. Eu sou sexóloga, clínica e educacional, e eu recebo pessoas em atendimento com dinâmicas como essa. E quando a gente vai olhar profundamente, é exatamente isso que acontece. Funções erradas na infância. Meninos sendo tratados como os filhinhos da mamãe e meninas que foram criadas como filhinhas do papai. Que acentuam essa dor da traição desde a infância,
registram isso no seu sistema nervoso desde a mais tenra idade. E vai lá para a vida adulta replicar, repetir isso de alguma forma. Mas aí vamos dizer então que agora já aconteceu. Já aconteceu a traição. E aí como que fica o relacionamento depois disso? Sheila, meu marido me traiu. Eu não sei o que eu faço agora. Ou o contrário, minha esposa me traiu. Eu não sei o que fazer depois disso. Eu não quero perdoar, mas sinto que devo. Eu perdoei, mas por dentro de verdade eu não sinto que perdoei. A relação acabou? Teve gente que colocou ontem lá na caixinha, né? Acabou, é só uma vez, não tem volta. Destruiu o amor, não adianta. Depende, gente. Lembra que eu falei lá no início que é fenomenológico? Que vai ter pessoas que vão falar, não, pra mim acabou a relação, não consigo mais confiar, não tem jeito, tá? Ok. Mas tem pessoas que também vão falar, não, eu amo muito essa pessoa, eu acredito que a gente pode reconstruir o nosso amor e a gente vai continuar junto. Tá ok também. A diferença, o saudável está em você fazer essa decisão numa postura adulta. Porque diante de uma traição, gente, a ferida é aberta. E não é uma ferida normal, não é um ralar de joelho, é uma fratura exposta. Uma traição, seja qual for, tem uma fratura exposta ali. E uma fratura exposta não se cura em pouco tempo. E uma fratura exposta dói, demora para parar de doer. E uma fratura exposta, mesmo depois de anos, você olha naquele local, a marca ainda tá lá. A cicatriz ainda tá lá. Não é uma ferida normal, gente. Então não adianta, depois de uma traição, você querer que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Tá? Isso é uma ilusão da criança que existe dentro da gente. Para a gente resolver de uma maneira saudável, nós precisamos estar numa postura adulta. Seja terminando a relação ou continuando a relação. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que fica aqui. Qual que é a diferença de uma postura infantil para a postura adulta, tá? Gente, coloca para mim aqui que oração, por favor, que eu não consigo ver aqui. Coloca para mim que oração aí, por favor. Nos comentários para eu saber. Olha só. A pessoa que passa por uma traição decide permanecer. Porque, ó, vamos pensar aqui no caso da pessoa que vai continuar junto, né? 8h45, repita, 8h45. Obrigada, gente. Tá ótimo. Então, imagina o seguinte. A pessoa no infantil, né? A pessoa numa postura infantil, ela taca na cara. Qualquer tipo de discussão, de conversa, o assunto vem à tona. A pessoa infantil se faz de vítima, né? Vai ficar gravada assim, Gil. Vai ficar gravada. Ela se faz de vítima, ela sai falando pra todo mundo o que tá acontecendo, ela fala mal do marido, ela diz que ela não é culpada, que ela é inocente, né? Não tem muito isso, gente? O traidor e o inocente. Né? A pessoa infantil, ela é assim. Sai falando pra Deus, o mundo, tudo que tá acontecendo. Quando é o homem, por exemplo, é muito comum o homem se afastar emocionalmente da esposa, se afastar fisicamente da esposa. Então, por exemplo, eu perdoei a esposa, mas eu crio uma barreira entre eu e ela, eu não consigo mais. Nós estamos juntos, mas na verdade nós não estamos juntos. Eu estou junto com ela, mas eu não estou presente emocionalmente com ela. Ou no físico. Nós estamos juntos, mas nós não fazemos mais sexo. Ou nós até fazemos, mas por performance, para eu provar para ela que eu sou melhor do que aquele outro. Não porque eu amo, porque eu quero estar ali naquele momento íntimo com aquela pessoa, trocar junto com aquela pessoa as minhas emoções por meio do meu corpo. Não, eu quero fazer uma performance para ela ver o que ela estava perdendo quando ela foi lá com outra pessoa.
Isso, gente, é postura da criança, é postura infantil. É uma pessoa resolver continuar dentro de uma relação depois de uma traição com um conceito errado. Que em vez de melhorar e unir esse casal depois dessa fratura exposta, vai piorar. Vai ser pior. Vai ficar pior a relação. Não vai ficar melhor, vai ficar pior. Isso é ser infantil. É ficar atacando na cara, é trazendo assunto, essas situações que eu coloquei aqui. Agora, e uma postura adulta? O que seria uma postura adulta? A ferida está aberta, a fratura está exposta. O que um adulto, uma pessoa na postura adulta faz? Primeiro, ela não coloca a culpa toda na outra pessoa. Ela vai pensar, estou machucadíssima, essa pessoa traiu a minha confiança, traiu a nossa relação. Qual foi a minha parte nisso? Eu nunca imaginei que aquela pessoa fosse me trair. Eu descobri depois de muito tempo que aquela pessoa me traiu. Como que eu nunca percebi? Onde que eu estava com a minha cabeça que eu nunca notei que nós estávamos afastados, que eu nunca notei que ele precisava de algo e eu não sabia? O que aconteceu comigo? Será que eu tinha lá as minhas traições financeiras, as minhas traições emocionais? Qual é a minha parcela nisso tudo? Porque no relacionamento é 50% de cada um. O adulto, ele já pensa logo nisso. Uma outra coisa que a pessoa vai fazer, tomar uma decisão consciente. Não é esse negócio de, eu vou perdoar porque é a minha missão. Eu vou perdoar porque eu sou uma pessoa boa. Eu vou perdoar porque eu sou superior. Ou eu não vou perdoar porque na minha família traição não existe. Eu não vou perdoar porque a minha mãe foi traída e ela perdoou. E eu não concordei com isso, então eu não vou perdoar. Você tem que ter uma decisão consciente se você vai continuar com essa relação ou não. E não existe decisão errada. Se você decidir continuar nessa relação, ninguém pode falar nada pra você. E se você decidir terminar esse relacionamento, ninguém tem nada a ver com isso também. Tá tudo certo. Agora, quando a gente toma uma decisão baseada no inconsciente ou numa dor, sabe o que acontece? Nós temos aqueles comportamentos do infantil. A gente taca na cara, a gente fica procurando pelo em ovo, a gente fica tirando o nosso corpo fora. É isso que a gente faz. Então, quando formos tomar uma decisão, na postura do adulto, nós tomamos uma decisão consciente. Eu percebo que se eu der fim nessa relação, terão muitas consequências, porque a fratura exposta ainda está lá. Se eu decidir continuar nessa relação, vão ter muitos desafios, porque a fratura exposta ainda está lá. Mas eu tomo essa decisão consciente, eu não fico criando uma ilusão que depois do perdão vai dar tudo certo. Eu não fico achando que eu perdoei e pronto, acabou. Eu não perdoo e fico o tempo todo achando que eu estou ali por cima, porque além de ser traída, eu ainda fui superior e perdoei. Isso é uma postura infantil? Não. Na postura adulta, eu tomo uma decisão consciente. Eu assumo as consequências da minha decisão. Seja por continuar ou seja por dar fim na relação. E uma outra questão é promover o equilíbrio por meio da compensação. Então, se eu fui traída e eu resolvi perdoar aquela outra pessoa, então eu preciso trazer para essa relação uma compensação para que nós voltemos a ficar no mesmo lugar. Porque se essa pessoa me olha só, eu estava aqui junto com essa pessoa. Essa pessoa me traiu, então ela já caiu vários pontos no meu conceito. Além de me trair, ainda ela quer que eu perdoe ela. Então eu tenho que lidar com a minha dor e eu ainda tenho que ser uma pessoa boa e perdoar. Então ela perde mais um pouquinho de pontos comigo. Ao final de tudo isso, olha como é que tá essa relação. O cara tá lá embaixo, na lama, tendo que lidar com os sentimentos que ele também tem.
porque lidar com consciência pesada não é fácil. E ele ainda se sente inferior. Ele olha para a mulher lá em cima e ele pensa, como é que eu vou conseguir dar um jeito nisso? E aí, como é que vai se promover a compensação? Essa mulher, ela vai precisar aceitar que esse homem compense ela de alguma forma. E talvez ela também tenha que descer um pouquinho, sabe? Para poder se encontrar com esse homem. Para que os dois voltem a ficar num pé de igualdade, em equilíbrio, tá? Para que a relação dê certo. Porque se isso aqui acontecer, ou se for o contrário, né? Se for no caso da mulher, se isso aqui acontecer e você sempre ficar se sentindo inferior por causa do erro que você cometeu, não vai dar certo. E aí eu quero deixar claro aqui para vocês que não se trata de um vale traição, tá? Eu até já ouvi consteladores, terapeutas falando sobre o vale traição. Eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo com isso, eu acho que isso vai totalmente contra os meus princípios, contra os meus valores. Mas eu penso que se você tá numa situação assim, você precisa de equilíbrio, não é tendo um vale traição e traindo também para compensar a relação. Eu vejo como uma compensação no fato de você buscar algo que possa compensar o sofrimento da outra pessoa. Ok, sinto muito, eu nem quero seu perdão, porque isso eu sei que é demais para você nesse momento, você tá muito machucado para me dar esse perdão. Então, o que eu posso fazer para compensar? O que eu posso fazer para aliviar a sua dor? O que eu posso fazer para que seja mais fácil para você curar essa ferida? E aí, filho, você rebola para compensar. Mas é nisso que eu acredito. Era essas informações que eu tinha para passar para vocês. E eu sei que muitas vezes falar sobre esse assunto é difícil. Porque quando a gente está falando de relacionamento de casal, são muitas coisas envolvidas, né? E eu queria até aproveitar a oportunidade para falar para vocês que eu criei um workshop, né? O Amor que Faz Bem, que vai acontecer nesse sábado, às 9 horas da manhã. E nós vamos falar sobre coisas profundas como essa dentro do workshop. Nós vamos falar sobre várias dinâmicas ocultas, assim como essas, dentro do relacionamento. Por que será que o seu relacionamento, em vez de trazer sentimentos bons, estão te trazendo sentimentos ruins? Por que quando você sai da sua casa, você precisa fingir uma relação que na verdade não existe dentro da sua casa? Então a gente vai falar isso no workshop, tá? Todos vocês estão convidados para assistir esse workshop, O Amor que Faz Bem, vai acontecer nesse sábado, dia 4, às 9 horas da manhã. Se você quer participar, coloca aqui nos comentários dessa live, tá? Depois, para eu ver, eu quero participar, manda direct para mim, Sheila, eu quero participar desse workshop, eu acho que vai me ajudar muito, vai ajudar o meu relacionamento. Manda lá, eu quero participar do workshop, que aí eu explico para você como é que você faz para participar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, disseram aqui que a live foi muito boa. Compartilhem!